há sim um direcionamento que vai ser alguma surpresa muito grande se o resultado vier em sentido contrário. Porém, eu pondero que nós temos aí alguns pedidos novos em relação a reconhecimento de algumas nulidades. Então, talvez a gente possa ter algum voto divergente, há apostas no ministro Fux, então, eventualmente, para alguns dos réus ali, a gente possa ter um resultado, talvez não no mérito, mas talvez algum reconhecimento de nulidade. A depender da nulidade, essa nulidade pode abarcar outros réus. Em relação ao mérito, eu acredito que a surpresa não haverá, porque, de fato, o cenário está muito bem desenhado, não houve também, pelas alegações, não houve um traço ali de nenhum argumento novo que pudesse realmente direcionar o resultado. Então, eu acredito que, em termos de mérito, a situação está bem definida, independentemente de quem é a favor ou contra, não entrando aqui no mérito da situação, mas no mérito processual. Eventualmente, alguma nulidade pode ser reconhecida e, a depender da nulidade, a gente pode ter alguma alteração do cenário. Os próximos dias nos mostrarão isso. Luiz, a gente assistiu às defesas, né, então, de todos os réus. O que dá para a gente tirar delas? Elas ocorreram dentro do que era esperado antes, principalmente aí da parte do ex-presidente Jair Bolsonaro? Algum fator que surgiu que pode mudar os rumos desse julgamento ou não? Boa tarde a todos. Primeiramente, uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite de participar. Eu achei que a linha defensiva, de um modo geral, ela seguiu bastante o que era esperado, né? Ela traduz ali o que foi acontecendo ao longo da instrução, ela já trouxe algumas teses que vinham sendo suscitadas desde o oferecimento de denúncia. Uma surpresa que acabou aparecendo é um pouco uma linha que a gente não vinha tanto antes, de ter ali quase que um termo que eu achei interessante que eu escutei, um canibalismo entre as defesas, né? Então, pela primeira vez, a gente começou a ver o advogado de uma das partes apontar o dedo para outra parte, né? Então, opa, meu cliente não fez bem assim, foi outra pessoa que participou. E isso trouxe uma inovação, né? Mas as demais teses defensivas são teses que já vinham sendo discutidas ou que acabaram acontecendo ao longo do caminho e que a gente já imaginava. Então, por exemplo, a questão do cerceamento de defesa por conta justamente de não ter sido concedido acesso e tempo hábil para que as defesas analisassem, né, todo o conteúdo, porque existe no processo penal o princípio da paridade de armas, em que é necessário que a defesa possa, né, ter acesso à completude da investigação e não apenas das peças selecionadas pela acusação para formar aquela tese acusatória. Até porque a acusação, a partir daqueles elementos, cria uma versão da história dela. E você pode sustentar uma outra versão, sendo a defesa com base em todos os elementos de provas colhidos. Se você não consegue analisar tudo, se você não tem tempo hábil, de fato há um cerceamento de defesa. Acho pouquíssimo provável que naquele material vasto que tenha lá e que eles não conseguiram analisar, tenha algo que seja crucial para fazer a grande diferença e trazer a absolvição, seja a prova cabal, mas é um direito, né? E esse direito ele tem que ser respeitado. E embora seja uma tese muito forte e uma ofensa a um direito muito importante, eu acredito que essa preliminar será rejeitada. Assim como também acredito que nada será acolhido em relação à questão da delação do CID, né? A delação vai continuar sendo mantida, no máximo ali, vamos mudar um pouco os benefícios concedidos a ele, poxa, você não cooperou tanto, você foi meio contraditório em determinada passagem, mas em relação à questão probatória, né, e nulidade, isso não vai surtir, infelizmente, um efeito. A gente tem discussões interessantes, mas que, pela minha análise, não serão acolhidas, né? Inclusive, uma que acabou faltando de falar é a questão suscitada até pelo próprio advogado do Walter Braga Neto, de que não foi filmada a careação e que houve um pedido expresso, que ele não poderia depois avaliar, que são pontos muito relevantes, mas que muito provavelmente serão negados, e concordo com vocês. O caminho, né, traçado para esse julgamento, ele é muito provavelmente a condenação. Eu não vejo um cenário diverso desse.
Antes de chamar a Mariana, eu vou voltar com a Cíntia, que ela estava balançando bastante a cabeça aqui, vocês não estavam vendo, mas estava. E tem um ponto interessante do general Heleno, né, Cíntia, também, que ele tentou provar ali um afastamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no final, já para distanciar dessa possibilidade de golpe, né? A gente teve bem isso que a Luísa estava falando. Houve uma tentativa, a defesa veio mais no sentido de vários réus, a gente não estava tão perto disso, nós não fizemos parte desse movimento, eu nem sabia o que estava acontecendo. Então, no salve-se quem puder, cada qual está tirando o seu barco da tempestade. E realmente, por isso, talvez, o que a gente tenha, concordo com a Luísa, o que talvez a gente tenha é uma majoração de pena diferente, até porque isso é o que a norma espera, né? É a dosimetria da pena, que cada um receba uma pena que seja proporcional às atitudes que comprovadamente ou não aí ficarem demonstradas no processo. Então, eu queria confirmar com ela, que eu estava balançando a cabeça aqui, no sentido de que realmente, processualmente, há defesas que fazem sentido. Agora, se elas vão ser acolhidas, isso já é uma outra história, cenas dos próximos capítulos. Enquanto a gente espera os próximos capítulos, tudo isso já começa a reverberar em 2026, né? E a gente sempre fala, principalmente com a Mariana também, que está sempre aqui, e com todas as nossas economistas, sobre como a economia reverbera em 2026 e nas eleições. E o julgamento, ele também tem tudo a ver com a política no ano que vem e também pode mexer com o cenário econômico, né, Mariana? Sem dúvida. Boa tarde, colegas de bancada, Bia, audiência, é um prazer estar aqui. Eu acho que é importante a gente levar em consideração o fato de que, caso de fato haja essa condenação, pode ser a primeira, na verdade, né? Condenação por tentativa de golpe na história do país. Então, quando a gente está falando do ponto de vista de ambiente institucional, a gente tem uma marca importante aí no nosso Estado de Direito que pode reverberar muito para o ano que vem. Independente da absolvição de Jair Bolsonaro ou não, acho que é importante a gente lembrar que ele permanece inelegível até 2030 por conta aí das condenações na Justiça Eleitoral. Então, o que a gente deve observar aí para os próximos meses é como é que a coalizão, digamos assim, né, que o Tarcísio está tentando formar, pode impactar as eleições no ano que vem. Diga, Lu. Pegando o gancho dela, nós temos a Lei Complementar 64, que trata das questões das inelegibilidades. O que acontece? Está para sofrer uma alteração. Hoje, o período começa a se contar do trânsito em julgado. Agora não, eles estão querendo mudar, então esse período que é aplicado de 8 anos, ele vai encurtar, porque vai ser aqui no comecinho do processo. Então, nós teremos grandes mudanças aí nessa questão em breve, porque o que a gente percebe que virou uma verdadeira articulação política. O problema hoje não é mais matéria de esfera criminal, é político. Então, vai vencer aquele que gritar mais alto. E com a saída do União Brasil e do PP, está sendo formada uma nova bancada lá, que estão negociando com a direita. Isso vai fazer com que algumas medidas comecem a perder força. Então, não sei até que ponto nós vamos ter um resultado favorável com relação a esses julgamentos que estão acontecendo aqui. Se a pena for muito excessiva, pode ter certeza que algum recurso eles vão, através da Câmara dos Deputados do Senado, tentar mexer, em que pese a gente ter lá o presidente do Senado hoje não ser do lado do pessoal da direita, não está apoiando Bolsonaro e companhia, mas é fato que nós teremos sim alterações. Luísa, em termos de pena, como citou a Luciana agora, o que dá para a gente esperar dessa próxima semana, né? Porque elas devem ser diferentes para cada um aí dos réus, essa é uma tendência ou não, porque fazem parte ali então de um mesmo julgamento. O que dá para a gente entender disso? Bom, a pena ela deve ser aplicada de acordo com a circunstância e com a participação de cada um na prática criminosa, né? Então, não se deve ter uma aplicação de pena idêntica para todos, embora
isso possa acabar acontecendo, por levar em consideração critérios, né, aplicar a pena mínima, aplicar uma mesma qualificadora e etc., tem que ter uma justificativa específica para cada um dos réus e cada réu tem que ser analisado caso a caso. Então, qual foi o envolvimento, qual foi o nível de participação, se tem mais culpabilidade, se tem menos culpabilidade, se é primário, se não é primário, se incide mais ou menos agravantes, né? Então, tem toda uma conjuntura de fatores que influenciam na dosimetria da pena e ela deve ser avaliada caso a caso, réu por réu, né? Mas fazendo um panorama sobre a pena, até levando em consideração as penas aplicadas nos julgamentos, né, das pessoas que participaram dos atos no dia 8 de janeiro, eu prevejo penas altas aplicadas, né? Porque as penas para aqueles participantes foram de 8 a 17 anos. E para esse pessoal aqui que está sendo julgado, estão sendo o núcleo intelectual, que tem uma participação anterior, inclusive, do que o próprio acusados, né, de uma participação anterior, inclusive, do que o próprio dia 8 de janeiro, eles terão penas, até pela imputação, muito mais elevadas. Então, as penas máximas, né, somadas, elas podem chegar até 40 anos, por aí, que é bastante. Considerando que penas pesadas já foram aplicadas lá atrás, a tendência é que pesem a caneta sim.